Então hoje a gente vai começar a estudar pilhas. Então, a partir do momento que a gente sabe fazer uma reação de oxirredução, a gente consegue calcular a transferência de elétrons de um elemento para o outro. Então, por exemplo, imagine que a gente tem uma montanha. E lá em cima dessa montanha estão os elementos que mais têm potencial de sofrer oxidação. E no nível do mar está o hidrogênio, ou seja, o hidrogênio é o nível 0. Acima do hidrogênio são os que mais têm tendência a sofrer oxidação, e embaixo do hidrogênio é os que menos têm tendência a sofrer oxidação. Então, se a gente partir lá de cima, a gente tem o grupo 1, que é os metais alcalinos, depois o grupo 2, alumínio e assim por diante. Depois do hidrogênio, a gente tem o cobre e a gente vai indo até o metal que menos tem tendência de sofrer oxidação, é a platina. Se a gente pegar antigamente, a platina era jogada fora, porque falavam que era o ouro que não tinha chegado à maturidade ainda. Então a pessoa jogava fora. Hoje em dia ela vale mais do que o ouro. Então, pessoal, a partir de experimentos a gente conseguiu definir uma tabela do potencial de oxidação e redução de cada um dos elementos medido em volts. Então, se a gente pegar o lítio, por exemplo, que está lá em cima do grupo 1, ele vai ter um potencial de oxidação de mais 3,05 volts e redução menos 3,05 volts. Então, eles são sempre o mesmo valor, só que um é positivo e o outro é negativo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a semi-reação de oxidação e de redução, se a gente vier para cá, a gente está sofrendo redução, ou seja, ele está ganhando elétrons. Se a gente vier para cá, ele está sofrendo oxidação. Sempre o processo positivo é o processo que é natural de ocorrer, ou seja, um processo que vai ocorrer na natureza. Por isso, dificilmente você vai encontrar sódio puro na natureza, porque a tendência natural do sódio é sofrer oxidação. Até porque o sódio, quando ele entra em contato com a água, ele explode. Então, pessoal, quando a gente vai definir o agente oxidante e o agente redutor, o agente oxidante vai ser o que tem o menor potencial de oxidação, porque o agente oxidante é quem reduz, então ele tem que ter o menor potencial de oxidação. O agente redutor é quem sofre oxidação, então ele tem que ter o menor potencial de redução. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma variação do potencial elétrico. Então, a gente liga dois elementos, um vai sofrer oxidação, o outro vai sofrer redução. E a partir disso, a gente vai ter uma energia elétrica passando ali, né? A transferência de elétrons de um para o outro. Então, por exemplo, se a gente pegar o magnésio com o hidrogênio. O magnésio, como ele tem um potencial de oxidação mais alto, ele vai sofrer oxidação. Então, o magnésio ele vai perder 2 elétrons. O hidrogênio, como o potencial de redução dele ele é maior, ou seja, ele tem um potencial de oxidação menor do que do magnésio, ele vai sofrer redução. Então, ele vai ganhar 2 elétrons. Então, a gente soma as duas semi-reações, a gente vai ter a reação de oxirredução. Então, a gente soma o potencial de oxidação de quem sofreu oxidação com o potencial de redução de quem sofreu redução. A partir disso, a gente tem a variação do nosso potencial eletroquímico, que se for em valor positivo, é um processo natural de ocorrer, né? Se for negativo, é um processo artificial, que nem o ferro. O ferro na natureza, a gente praticamente acha óxidos de ferro na natureza, a gente não acha o ferro puro. Então, a gente tem que fazer um processo inverso, ou seja, um processo artificial para conseguir o ferro puro. Então, aqui a gente tem a formação da ferrugem. Então, a ferrugem é um grande problema que ataca materiais feitos de ferro. Por quê? Olha aqui, o ferro ele tem um grande potencial de oxidação, 0,44 volts. Então, se a gente pega o oxigênio com a umidade do ar, que vai sofrer redução, e ligar com a reação de oxidação do ferro, a gente tem a oxidação do ferro formando o óxido de ferro, que vai liberar 0,84 volts. Então, como é positivo, é um processo natural de ocorrência. Então, esse óxido de ferro ele vai sofrer nova oxidação,
formando a nossa ferrugem. O grande problema da ferrugem é que a partir do momento que a ferrugem se forma, ela se desprende do metal, ela não gruda no ferro. Então, a partir do momento que ela se desprende, ela vai deixar mais ferro exposto à ferrugem. Então, ela vai começar a consumir todo o ferro. Então, esse é o grande problema da ferrugem. Agora, a gente consegue também combater a ferrugem. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode revestir o metal com metal que tem um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Então, por exemplo, na galvanização, a gente reveste o ferro com um material que tenha maior potencial de oxidação, no caso do zinco. Aí o zinco, quando ele enferruja por causa do processo de oxidação, em vez de ele se desprender do zinco, ele forma uma camada protetora. Então não deixa o ferro ficar exposto à ferrugem. A gente também pode colocar o metal de sacrifício, que a gente não vai revestir uma ponte, um barco com zinco, por exemplo. Então a gente coloca um pedaço de metal perto do ferro, esse pedaço de metal vai se oxidar no lugar do ferro, porque o potencial de oxidação dele é maior. Então se ele se oxida no lugar do ferro, ele dá os elétrons ao oxigênio em vez do ferro. Então ele vai oxidar no lugar do ferro. Claro que de tempos em tempos a gente tem que trocar esse metal de sacrifício e colocar outro. E a gente também pode revestir de estanho. O estanho, ao contrário da galvanização, ele tem um potencial de oxidação menor do que o do ferro. Então, ele tem uma durabilidade grande, ele não vai oxidar. Só que o problema desse daqui é se arranhar, você vai expor o ferro à oxidação. Aí você vai começar a oxidar o ferro. O grande problema desse é no caso de se arranhar. Aqui, nesses outros dois casos, não acontece isso. Pessoal, tudo bem?